Muito bem, estamos aqui hoje com mais um vídeo no nosso canal e hoje eu quero falar com vocês sobre o texto que se encontra no volume 12 das obras completas de Freud, ok? Esse volume 12 de 1911 a 1913 e aqui traz o caso de Schreber, traz também artigos sobre técnica e outros trabalhos. E o texto que eu quero falar é o texto Recordar, Repetir e Elaborar, onde nós encontramos aí novas recomendações sobre a técnica da psicanálise, ok? A partir da página 193 nós vamos ter essa leitura e nós preparamos aqui um resumo, né, desse texto, onde nós queremos aqui conversar sobre os principais aspectos que são trazidos dentro desse texto em relação à prática psicanalítica, em relação a essa tríade fundamental do trabalho psicanalítico, que é o recordar, que é o repetir, que é o elaborar, ok? Primeiramente, o desafio da lembrança no tratamento. Freud ele vai explicar nesse texto que na análise o objetivo inicial é exatamente o quê? Fazer o paciente recordar conteúdos recalcados de sua vida psíquica, ou seja, aquilo que está ocultado, aquilo que está escondido no inconsciente. Então o objetivo da análise é exatamente inicialmente, né, fazer o paciente revisitar, né, esses conteúdos que estão recalcados, que estão escondidos, que estão de alguma maneira ali, né, depositados, né, em algum lugar do inconsciente, tirados da vista, por assim dizer, né, para não trazer incômodo ao sujeito, né? Mas veja que o objetivo da análise é exatamente ir de encontro a esses conteúdos recalcados, fazendo assim o paciente recordar desses conteúdos. Porém, muitas vezes o que acontece o paciente ele não consegue simplesmente lembrar desses conteúdos. Em vez disso, ele vai repetindo padrões, né? Vai repetindo emoções, vai repetindo atitudes, né? No próprio contexto ali da análise. Essa repetição, que acaba sendo, né, uma realidade nesse contexto da análise, né, essa repetição, ela pode aparecer na forma de comportamentos, na forma de resistências, na forma de sintomas que se manifestam também no vínculo com o analista. Então é muito importante tudo o que acontece dentro desse processo de análise, desse processo do tratamento psicoterapêutico, né? Bom, segundo ponto aqui que eu quero destacar é esse processo do recordar ao repetir, né? Como é que funciona isso? Quando o paciente ele não acessa diretamente a lembrança, o inconsciente se manifesta na ação, ou seja, ele atua o passado no presente, né? Veja, ele vai atuar aquilo que aconteceu no seu passado no presente, porém isso dentro do contexto do tratamento, né? Permitindo assim que o analista possa fazer, né, o seu trabalho, né? Essa repetição é involuntária e inconsciente. O sujeito ele vai reviver antigos conflitos, não como lembrança, né, consciente, mas como uma experiência atual. Ele está reproduzindo aquilo que ele já vivenciou numa época anterior da sua vida. E é aí que vai surgir esse importante conceito da transferência, né? Onde o paciente ele direciona ao analista as suas emoções, as expectativas e os conflitos que originalmente eram dirigidos a figuras importantes do seu passado, como por exemplo o pai, a mãe, irmãos, entre outras pessoas. E isso acontece nesse processo do recordar, né, ao repetir. Olha que interessante. Bom, e aí dentro desse contexto nós vamos falar também de uma temática que a gente tem trabalhado bastante aqui no canal, que é sobre o papel da transferência, né, que é o terceiro ponto que eu quero destacar. A transferência não é um obstáculo, né, mas o campo principal do trabalho da análise. É necessário que haja a transferência, não há um trabalho psicanalítico bem sucedido sem a transferência. Ao repetir então na relação com o analista, o paciente ele oferece material vivo para a interpretação. Então é aquilo que o paciente está, o sujeito está representando ali na sua relação com o seu analista, é que vai ser ali um material vivo para que o analista possa fazer a sua interpretação daquilo que está no inconsciente, né, do seu paciente, do sujeito que ali se apresenta diante dele. O analista ele deve estar atento para não reagir de forma pessoal,
né? Porque parece, muitas das vezes, pode haver essa confusão, esse analisando, esse sujeito está me atacando, mas não é ao analista que ele está atacando, é o processo de transferência que está em curso, né? Então ele deve utilizar esse fenômeno, a transferência, para ajudar o paciente a tomar consciência da origem desses padrões, né, que levam, claro, esse sujeito a viver uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de aflições. Um outro ponto que se destaca também nesse texto de Freud é a resistência, né? Freud fala também sobre a resistência nesse texto, onde nós temos ali o quê? A repetição dos fatos, dos comportamentos, das emoções, né? Esse repetir está ligado à resistência. O paciente, em vez de se lembrar de algo doloroso, ele revive a situação de forma velada, evitando o contato direto com a lembrança. Ninguém quer tocar naquilo que dói, né? Então a pessoa procura, de alguma maneira, evitar aquele ponto, porque ela sabe que vai sentir algum tipo de dor. Isso é aquilo que Freud chama, na teoria psicanalítica, de resistência. Freud destaca que a resistência não deve ser combatida com imposição, mas trabalhada e interpretada, ajudando assim o paciente a tolerar e integrar aquilo que emerge nessa situação analítica, né? Através da transferência, através da resistência. Então, integrar aquilo, né, aquilo que está emergindo, ajudando ali, né, nesse processo, né, de fortalecimento do sujeito, né, em relação aos seus traumas, em relação às suas emoções recalcadas, em relação a tudo aquilo que ele já vivenciou ao longo de sua história de vida. E nós temos também sendo citado nesse texto um outro processo que é a elaboração. A palavra alemã aqui é Durcharbeiten. Durcharbeiten, né? Elaboração. O que é elaborar? É o processo de trabalhar pacientemente com material repetido e transferencial até que o paciente, até que o sujeito consiga integrar essas experiências, né, de forma consciente. Então é preciso fazer esse trabalho paciente com aquele material que está sendo repetido ali, né, na transferência, até que o paciente ele consiga integrar essas experiências de forma consciente, né? Então ele precisa elaborar, né? Ele precisa trabalhar com paciência essa experiência desagradável, aquilo que foi traumático, aquilo que ficou registrado no inconsciente e que está se manifestando ali, né, na relação com o analista por meio da transferência. E detalhe, essa elaboração é um caminho gradual, né? O mesmo conteúdo pode reaparecer de formas diferentes ao longo do tratamento, exigindo diversas interpretações. O objetivo final da elaboração é que o paciente saia desse ciclo, né, de repetição e possa lidar com seus conflitos de maneira mais livre e adaptada. Esse é o objetivo. Então, resumindo, do que nós estamos falando aqui, né? Desses três conceitos. Recordar que é o quê? Que é a meta inicial, né? Trazer à consciência aquilo que foi recalcado, aquilo que está ocultado no inconsciente. Repetir, né? Que é o que acontece quando lembrar não é possível de imediato, né? O passado é vivido no presente, especialmente na transferência, né? Onde o sujeito ele transfere para o analista as mágoas, as dores, as tristezas, né? Aquilo que o angustia relacionado a outras pessoas, em outras circunstâncias da vida. E elaborar, que é um trabalho contínuo e repetido de interpretação que transforma a repetição em compreensão e liberação psíquica, ou seja, numa melhora na qualidade de vida desse sujeito. Ok, gente? Então espero que você tenha gostado aí das nossas explicações aqui, através desse pequeno resumo que nós preparamos, para que você possa cada vez mais estar aí se aprofundando nos conhecimentos da psicanálise e dos seus conceitos e da sua teoria. Valeu? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal, de curtir esse vídeo e procurar até mesmo compartilhar com outras pessoas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.